Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês quem se deu bem e quem se deu mal na 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, que começou na última sexta-feira com 2 times se dando mal e terminou nessa segunda-feira com 2 times se dando bem, né? Aliás, mais do que 2 times se deram bem, mas principalmente Botafogo e Coritiba foram os que se deram melhor. Por quê? Porque eles já garantiram aí o acesso, o retorno para a Série A do Campeonato Brasileiro com 2 rodadas de antecedência. Então nesse vídeo aqui eu vou passar para vocês o resultado, o que cada equipe conseguiu, o que cada equipe perdeu, quem segue na briga e quem aí está praticamente descartada da briga pelo acesso. E também lá embaixo a zona de rebaixamento, tá pegando fogo a briga lá para fugir da Série C, o Vitória reagindo, o Brusque e o Londrina aí tentando também não ser rebaixado, o Remo se complicando. Então nesse vídeo aqui eu passo para vocês todas essas informações. Simbora então? Vou colocar aqui na tela o site da CBF para a gente ilustrar melhor aqui as informações. Colocando então aqui o site da CBF, vamos lá. Rodada, como eu falei, começou na sexta-feira, né, com o CSA empatando 0-0 com o Confiança. Esse resultado complicou a vida do CSA, porque os seus concorrentes na briga aí pelo acesso, alguns deles venceram, como foi o caso de Goiás e Guarani. O Avaí e o CRB tropeçaram, né? Então a situação do CSA poderia ser pior. E o Confiança pode comemorar e lamentar esse ponto. Lamentar porque esse empate aí praticamente selou o destino do Confiança. O Confiança aí está praticamente rebaixado para a Série C. Mas o ponto conquistado pelo menos adiou, né? Por mais uma rodada esse rebaixamento matemático. Se o Confiança tivesse perdido, ele já estaria matematicamente rebaixado para a Série C junto com o Brasil de Pelotas. Então tá aí, CSA e Confiança abriram a rodada empatando 0-0, resultado que foi péssimo para as duas equipes. No sábado tivemos mais 2 jogos ali, briga na parte de cima da tabela. O Guarani, um resultado surpreendente até pela campanha que vem fazendo o Avaí, mas o Guarani não quis nem saber, venceu o primeiro de 2 confrontos diretos que vai ter até o final do campeonato, 4-0 para cima do Leão. Esse resultado fez o Guarani naquele momento subir para a 3ª colocação. O Bugre chegou aos 59 pontos, foi ultrapassado depois pelo Goiás, mas fecha a rodada no G4 e está muito perto aí de conquistar até mesmo acesso na próxima rodada. O time tem 59 pontos contra 58 do próprio Avaí, né? O Avaí que já vem aí de 3 jogos sem vitória, e contra 57 do CRB e 56 do CSA. Então se o Guarani vencer na próxima rodada e Avaí e CRB tropeçarem, o Bugre aí e o CSA também, o Bugre vai estar de volta à Série A do Campeonato Brasileiro após aí uma década, né? Uma década e pouco aí, porque a última participação do Guarani na Série A foi em 2009. Já a equipe o problema é que o próximo adversário do Guarani será justamente o Goiás, jogo que acontece lá na Serrinha. E o Goiás tem 61 pontos e só depende dele aí para de repente também conseguir o acesso já nessa rodada, né? Ele ia precisar vencer e torcer aí por um pequeno tropeço da equipe do Avaí. Então, o Guarani aí só dependendo dele para conquistar o acesso, assim como a equipe do Goiás. Mas quem conquistou acesso nesse final de semana, um dos que conquistou acesso, foi o Coritiba. O Coritiba venceu o Brasil de Pelotas pelo placar de 2-1, jogo difícil lá no Couto Pereira. Naquele momento o Coxa, ele assumia a liderança da competição, o Botafogo só jogaria na segunda-feira. Então o Coritiba foi a 64 pontos e aí a derrota do Avaí para o Guarani já foi um resultado que ajudou, né, o Coxa. E aí depois também o empate do CSA também foi um bom resultado para o Coxa, mas o time de Coritiba precisava de mais um resultado para conseguir o acesso. E ele veio na segunda-feira com a derrota do CRB para o Brusque. Então, com essa combinação de resultados, vitória sobre o Brasil de Pelotas, mais os tropeços de Avaí, CRB e CSA, o Coritiba aí volta para a Série A do Campeonato Brasileiro após aí uma temporada, né? O Coritiba foi rebaixado na temporada passada, está de volta. O Brasil de Pelotas já estava rebaixado, já está aí com a última posição assegurada, né? Ele nem mesmo consegue mais alcançar o penúltimo colocado. O Brasil de Pelotas aí que vai se despedindo da Série B com uma campanha muito fraca. No domingo, né, esse jogo Coritiba e Brasil, eu falei que foi no sábado, já foi no domingo, né? Então é raro ter pouco jogo da Série B no sábado, né? Teve apenas um jogo da Série B no sábado. Então essa vitória aí do Coritiba sobre o Brasil foi no domingo. Também no domingo,
o Vitória venceu o Cruzeiro por 3-0. Vitória que parece aí que resolveu reagir nos instantes finais do campeonato. O Cruzeiro que já estava aí fora de risco de rebaixamento, o Vitória foi bem superior ao Cruzeiro, venceu, chegou aos 40 pontos e naquele momento que ele deixou o campo, ele estava fora da zona de rebaixamento. O Vitória tinha batido ali a 16ª colocação. Porém, seus concorrentes ali na briga contra o rebaixamento também venceram na rodada e o Vitória termina aí a rodada na 18ª colocação, né? Na mesma posição que iniciou a rodada, mas já está ali a um pontinho de deixar a zona de rebaixamento. Essa briga contra o rebaixamento tá uma briga de foice no escuro. Por quê? Porque tem a Ponte Preta com 43 pontos, a Ponte Preta tropeçou na rodada, depois aparece uma galera com 41, Brusque, Remo e Londrina. O que separa essas equipes aí são o número de vitórias, né? O Brusque tem 12 vitórias, o Remo tem 11 e o Londrina tem 10, por isso que o Londrina tá na zona de rebaixamento, empatou muito, tá ali na zona de rebaixamento com 41 pontos e o Vitória aparece logo atrás com 40. Então essa é a situação da briga aí contra o rebaixamento. Falando no Londrina, o Londrina que venceu a Ponte Preta por 2-1 de virada lá no Estádio do Café já nessa segunda-feira. A Ponte Preta, se conseguisse um resultado positivo, escaparia do rebaixamento, não foi o que aconteceu. A Ponte então segue ali com 43 pontos na 14ª colocação, tá ali 3 pontinhos só acima aliás, 2 pontos acima do Londrina, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, enquanto que a equipe do Londrina, o Londrina, né, tá ali com 41 pontos, 17ª colocação. O Londrina que tava torcendo, secando o Brusque, né, mas o Brusque acabou vencendo a equipe do CRB, 1-0. Com esse resultado, o Brusque se manteve fora da zona de rebaixamento e ainda ganhou a posição do Remo, né, foi para 15º com 41 pontos, enquanto que o Remo, já que com 4 derrotas seguidas, tá ali flertando com a volta para a Série C. O Remo que tinha subido na temporada passada, né? Ficou vários anos longe da Série B e tá perigando voltar já logo na sua primeira temporada, fazer o bate e volta. E essa derrota do CRB complicou os planos do time alagoano aí para voltar, para subir para a Série A, porque o CRB se manteve ali na 6ª colocação, né? Na verdade perdeu uma posição porque ele começou a rodada em 5º, 57 pontos. Se tivesse vencido, tava ali na 4ª posição, que é a 4ª posição que tá o Guarani, né? Mas perdeu. E agora a situação começa a ficar um pouquinho complicada, porque se ele tropeçar na próxima rodada, ele pode aí deixar a briga pelo acesso. Então, o CRB aí se complicando de novo, né? Contra um time que está brigando contra o rebaixamento. O CRB que já tinha perdido para a Ponte Preta. No outro jogo dessa segunda-feira, que aconteceu às 4 da tarde, só festa lá no Newton Santos, o Botafogo venceu de virada a equipe do Operário por 2-1, e esse resultado foi mais do que o suficiente pro Glorioso não apenas recuperar a liderança, né, que havia sido perdida na noite anterior para o Coritiba, como também garantir matematicamente aí o seu acesso para a Série A. O Botafogo então está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro, uma ótima campanha do Botafogo no segundo turno, né? Teve aí uma grande arrancada aí com o Anderson Moreira e volta aí para a Série A. Também tivemos aí 2 jogos que pouco importava na briga tanto pelo acesso como contra o rebaixamento. Aliás, nada importava, né? Porque Náutico e Sampaio Corrêa já estavam livres aí do risco de queda e também não brigavam mais para subir. O Náutico venceu pelo placar de 2-1. O Náutico, se não fosse aquela sequência negativa que teve ali na virada do turno, né? O Náutico estaria aí brigando pelo acesso. O Náutico 8º colocado com 52 pontos. No máximo pode chegar a 60, mas o Guarani já tem 59, né? E tem aí muita gente aí que vai fazer confronto direto, então o Náutico aí não tem mais chance de subir. O Sampaio Corrêa que tinha se livrado do rebaixamento na rodada passada, quando venceu o Vila Nova, segue ali na 10ª colocação com 46 pontos. Outro jogo que pouco importou para a tabela foi Vila Nova 2, Vasco 2, jogo disputado lá em Goiânia. Com esse resultado, o Vila 45 pontos, né? Ele tá ali a 4 pontos acima do Londrina, né? O Londrina que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas o Vila aí, por conta aí de ter várias equipes entre ele e o Londrina, né? Então o Londrina, podemos dizer aí que o Vila Nova tá praticamente livre do risco de rebaixamento. Já o Vasco ali quebra aquela sequência de derrotas, né? Volta a pontuar, mas fica ali na 9ª colocação com 48 pontos. Vamos ver quem termina na frente, né? Se é o Vasco ou o Cruzeiro, se um vai terminar na frente do outro. E fechando a rodada, jogo às 8 da noite lá no Baenão, em Belém, o Remo
perdeu mais uma, né? Perdeu a quarta consecutiva, foi aí a estreia do técnico Eduardo Batista, e o Remo, que parecia que ia escapar do rebaixamento sem maiores problemas, se complica de vez, né? Porque o Remo agora é o último time fora da zona da degola. O Leão tem 41 pontos, os mesmos 41 pontos que o Londrina, porém fica na frente por conta aí de ter uma vitória a mais, né? Então o Remo aí precisa reagir para não ser rebaixado, para não voltar para a Série B lá, para a Série C, onde está o rival Paysandu. E o Goiás, né? O Goiás, podemos dizer aí que foi um dos que se deu bem na rodada, segunda vitória consecutiva, vence, vai a 61 pontos e pode garantir já o seu acesso na próxima rodada. Para isso, basta vencer a equipe do Guarani e o Avaí não venceu o seu compromisso. Nós já vamos ver então quem que cada um pega. Então essa é a situação do Goiás. O Goiás ainda que tem aí uma chance de beliscar o vice-campeonato, né? Tá 3 pontos atrás do Coritiba. Então se ele somar aí 4 pontos a mais que o Coritiba nas duas rodadas finais, o Esmeraldino ainda toma essa segunda colocação do Coxa. Próxima rodada já começa na quinta-feira, com o jogo às 21 horas. Sampaio Corrêa e Cruzeiro, é um jogo que não vai mudar em nada aí a briga por acesso ou rebaixamento. As duas equipes já estão livres de qualquer risco e também sem possibilidade de acesso. Na sexta-feira, jogo às 19 horas, o Vasco recebe o Remo, lá em São Januário. Jogo importantíssimo para a equipe do Remo, né? O Remo precisa vencer, porque senão pode terminar a rodada na zona de rebaixamento e aí a situação fica praticamente irreversível para o Leão. Também na sexta-feira, outro que está brigando contra o rebaixamento, o Brusque vai receber o Operário. Esse jogo aí é o que pode livrar o Brusque do rebaixamento, mesmo ele tendo perdido 3 pontos aí no STJD. Então o Brusque aí busca vencer o Operário que é o 12º colocado, também já não tem risco de rebaixamento, né? Ou pouquíssimo risco, né? Então o Brusque aí podendo garantir a sua permanência já nessa rodada, caso vença o Operário. Vila Nova e Londrina jogam no Oba. Esse jogo vai ser às 21h30, o Vila 45 pontos ali, né, no miolo da tabela, enquanto que o Londrina busca sair da zona do rebaixamento. De repente, se o Remo ou o Brusque tropeçam, o Londrina aí com uma vitória, né, lá em Goiânia, pode deixar a zona de rebaixamento. Falando em zona de rebaixamento, confronto direto aí para escapar da degola, o Confiança recebe a Ponte Preta às 16h30, já no sábado, né, esse jogo já vai ser no sábado, lá no Batistão. O Confiança tem 36 pontos e o time tá ali já no bico do corvo, né? Ele tá 5 pontos atrás do Remo. O Remo aí que é o primeiro fora da zona de rebaixamento. Então, o Confiança aí jogando suas últimas fichas contra o rebaixamento. E a Ponte, se vencer, além de rebaixar o Confiança, ela mesma escapa. Náutico e Avaí jogam no domingo, 6h30 da tarde. O Timbu, como eu falei, sem chance de acesso e livre do rebaixamento. E o Avaí precisando vencer fora de casa para não correr o risco de sair da briga pelo acesso. O Avaí, que era um dos times aí que praticamente estava quase lá na Série A, né? Tava brigando firme. Perdeu muito rendimento aí nas últimas rodadas, somou apenas 2 pontos de 9 disputados. E aí saiu do G4, tá nessa situação complicada. Se não vencer, pode aí dar adeus à chance de voltar para a Série A. Coritiba e CSA é um jogo importante para o CSA, o Coxa já está com acesso garantido. Esse jogo vai ser às 19 horas no Couto Pereira, no domingo. O CSA, se não vencer, está fora da briga. Por quê? Porque o CSA tem 56 pontos, se ele empatar, ele vai a 57, né? Chegaria no máximo a 60. O Goiás já tem 61. E aí ia ter que ver o que ia acontecer com o Guarani e também com a equipe do Avaí. Então o CSA precisa vencer, porque senão sai da briga. Brasil de Pelotas e Botafogo no domingo às 19 horas, jogo do último contra o primeiro colocado. Vai ser aí um jogo aí bastante sem pressão, né, para nenhum dos lados. O Botafogo no máximo ainda vai brigar para manter a primeira colocação. E aí na segunda-feira teremos 2 importantíssimos jogos. O CRB recebe no Rei Pelé o Vitória, jogo às 18 horas. Esse jogo pode ser decisivo para as duas equipes, porque se o CRB não ganhar, ele sai da briga pelo acesso. Se vencer e dependendo de tropeços do Guarani e do Avaí, pode voltar para o G4. E o Vitória, ele tanto pode sair da zona de rebaixamento nessa rodada, como também pode ser rebaixado. O Vitória pode ser rebaixado nesse jogo. Para isso acontecer, ele tem que perder, né? Ele tem que perder e a Ponte Preta empatar, Brusque, Remo e Londrina vencerem seus compromissos. Aí o Vitória, com essa combinação de resultados, estará rebaixado para a Série C. Então o Vitória tem que vencer aí para não correr esse risco aí de ser rebaixado.
E aí o grande confronto da rodada, Guarani e Goiás, confronto do terceiro colocado contra o quarto colocado. Eu falei que o jogo seria em Goiânia, né? Mas eu tô aqui corrigindo, o jogo vai ser em Campinas e o Guarani pode aí ficar bem perto de conquistar o acesso se vencer a equipe esmeraldina. Se o Guarani vencer, ele vai a 62 pontos, né? E aí teria que torcer por tropeço do Avaí e também do CRB. Essa é a matemática do Guarani. Vencer, torcer contra Avaí e CRB. A vantagem do Guarani é que ele já vai entrar em campo sabendo o que tem que fazer, né? Já que os seus concorrentes jogaram, né? E o mesmo vale para o Goiás. Se o Goiás vencer e Avaí e CRB tropeçarem, é o Goiás que volta para a Série A do Campeonato Brasileiro. Beleza? Bom, pessoal, então essas as informações que eu tinha para trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, deixa aqui nos comentários se você acha que alguém vai conseguir o acesso já nessa rodada, né? Se Guarani, Goiás aí, um deles vai já se garantir na Série A nessa rodada. E lá na parte de baixo da tabela, você acha que o Vitória ainda vai ganhar uma sobrevida e escapar do rebaixamento? E o Confiança vai chegar com chances matemáticas até a última rodada? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês, que eu estou muito curioso para saber. Lembrando que temos aí vídeos diários, né, para falar do Campeonato Brasileiro da Série B e também nossas lives dia sim, dia não, aqui no canal, sempre ali por volta das 7 da noite, beleza? Por enquanto eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!